Oi, sou Águida, estudante de medicina do sexto período da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Junto com meus colegas Alan, Iris e João Paulo, pela disciplina de saúde mental, coordenada pela professora Silvia Moraes, escolhemos o tema transtorno bipolar 1 e 2 e transtornos depressivos, como diferenciar. A escolha desse tema ocorreu porque durante o serviço de atenção, um dos casos observados foi o diagnóstico de uma paciente que foi confundido. A princípio, se achou que era depressão, depois se percebeu que o transtorno era bipolaridade. Com isso, decidimos definir e conceituar esses dois diferenciais. Nosso convidado hoje, especial, é Iago Almeida, psicólogo clínico formado pela Univasf, pós-graduando em TCC, pela PUC-RS. Vamos para a nossa primeira pergunta com o nosso convidado. E aí, Iago, como a gente pode definir e classificar esses dois transtornos e quais as principais diferenças entre eles? Olá, Agda, tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite de vocês para a gente bater esse papo aqui bem bacana sobre dois transtornos, dois diagnósticos que são bem prevalentes no contexto clínico. Inclusive, um deles é bem debilitante, bem grave, que é o transtorno bipolar. Tá, mas como você me perguntou inicialmente, é interessante a gente pontuar algumas semelhanças que existem entre eles, já que o nosso foco também na verdade, vai ser nas diferenças. Falando de semelhanças, a primeira delas é que, na CID-11, a Classificação Internacional das Doenças, na edição de número 11, ela coloca como transtornos de humor. Dentro dos transtornos de humor estão os transtornos depressivos e o transtorno afetivo bipolar, que também é conhecido, de tipo 1 e tipo 2. Porém, apesar de serem considerados como transtornos de humor, eles se diferenciam, pois, obviamente, são duas entidades nosológicas, são duas classificações separadas. Nesse sentido, quando a gente abre o DSM-5, que é outro manual diagnóstico, ele já separa cada um desses transtornos em classificações próprias, em grupo próprio. Tá, então vamos começar falando um pouco sobre depressão. A depressão, ela é conhecida em senso comum, muitas pessoas elas chegam na clínica falando em depressão como alinhada a uma tristeza, a um sentimento de mais para baixo, coisas relacionadas a isso, mas a gente, enquanto profissionais de saúde, a gente entende isso como uma classificação. É importante, a primeira coisa a ser feita quando um paciente chega falando em depressão é investigar com ele o que ele está chamando de depressão. Então, qual a classificação que se tem de um transtorno depressivo? De acordo com o DSM-5, existem alguns critérios, alguns sintomas que as pessoas elas devem atender a partir da análise clínica, da avaliação clínica, para se enquadrar, por exemplo, em um episódio depressivo ou, por exemplo, dentro do transtorno depressivo maior, que é a principal classificação dentro dos transtornos depressivos. Quais são esses sintomas? O DSM-5, ele coloca que a pessoa ela precisa apresentar de 5 dos 10 sintomas por, no mínimo, 2 semanas, todos os dias, na maior parte dos dias. Ou seja, por 14 dias, na maior parte dos dias, a pessoa ela tem que apresentar obrigatoriamente desses 10 sintomas: humor deprimido e diminuição do interesse ou prazer. Esses são os 2 sintomas obrigatórios na classificação. Além disso, para compor o diagnóstico, precisa também ter mudanças no apetite e no peso, mudanças no padrão de sono, ou seja, a pessoa dormir mais ou dormir de menos. Mudanças no apetite e no peso ou a pessoa ela ter um aumento de apetite, comer mais, ou diminuição desse apetite, aumento do peso. Ela tem uma agitação ou um retardo psicomotor, ou seja, ela ficar mais agitada nos movimentos, no seu comportamento, ou ela ficar mais lenta, que a gente chama de lentificação psicomotora. Ela apresentar fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa, redução da concentração e do raciocínio e pensamentos de morte. Esses são os 10 sintomas principais que a gente vê em um episódio depressivo. Só retomando, se a pessoa ela conseguir apresentar 5 desses sintomas, sendo 2 obrigatoriamente humor deprimido ou triste ou irritado, e perda ou diminuição no interesse das atividades ou do prazer dela,
ela já se encontra, por exemplo, em um episódio depressivo. Tá, ok. Importante ver essas questões relacionadas à depressão. A depressão, quando a gente vê os critérios diagnósticos e os manuais de classificação, ela tem alguns subtipos, por exemplo, né? Ela pode ser chamada de depressão típica ou atípica, ela pode ser chamada de depressão psicótica, ela pode ser classificada como a depressão sazonal ou puerperal, e ela tem um espectro, por exemplo, de gravidade. Né? A partir de apresentação de poucos sintomas, a pessoa pode ter uma depressão leve, com uma apresentação maior daqueles sintomas citados, ela pode ter uma depressão grave, né? Como é chamado. Tá, a gente está falando de modo geral da depressão e a bipolaridade. A bipolaridade, né, o transtorno afetivo bipolar tipo 1 ou tipo 2, ele é considerado outro transtorno de humor. Mas é diferente da depressão porque não só porque a pessoa que apresenta esse transtorno, ela transita entre 3 estados. Né? Ela transita entre uma mania ou hipomania, que eu vou falar melhor daqui a pouco. Ela transita entre um episódio depressivo, a depressão, e o último estado é a normalidade afetiva dela, que a gente chama de eutimia, o estado normal, entre aspas, né, de humor que ela apresenta na maior parte do tempo. Tá, então a bipolaridade, ela tem esse nome porque a pessoa ela transita entre 2 polos, o polo maníaco e o polo depressivo. A depressão, antes ela é conhecida como depressão unipolar, no sentido de pessoas que têm transtornos depressivos unicamente, ela fica só naquele polo depressivo, né, polo mais para baixo. Mas o que seria, então, voltando para a bipolaridade, uma mania? Um episódio maníaco, ele fala muito de uma aceleração do pensamento. A pessoa ela tem uma redução da concentração, ela se distrai fácil, ela tem uma fala muito rápida, muito incessante, né, e às vezes até meio incoerente. Né? As ideias elas são organizadas de forma muito rápida, elas se mudam muito rápido de tópico, ela não tem uma concentração, uma linha coerente na fala dela, quando ela está apresentando uma mania, um episódio maníaco. O humor dela, ela é eufórico, né? Muito eufórico, excessivamente alegre. Olha que interessante, é um humor excessivamente alegre ou irritável. A pessoa ela sente uma sensação de bem-estar muito tensa, é desinibida, ela é muito expansiva, né? Apresenta um aumento na autoestima, às vezes ela pode chegar a ser agressiva, tem ideias, por exemplo, de grandiosidade, né? Uns delírios de grandiosidade também, que estão associados. Isso é o que a gente chama de episódio maníaco. E é característico, por exemplo, do transtorno bipolar. Tá, você falou sobre um caso que viu na atenção, né, no serviço, que o diagnóstico de bipolaridade foi confundido com o de depressão. Por que isso ocorre? Geralmente, quando a gente está com um paciente e ele chega no consultório, ele vai apresentar para a gente, por exemplo, um episódio de humor, um episódio depressivo, uma síndrome depressiva. Né? Então, ele chega no consultório e ele apresenta essa síndrome depressiva, então, pela nossa classificação inicial, pela nossa ideia que a gente tem da história de vida quando a gente avalia a história de vida dessa pessoa, se ele nunca apresentou um episódio de mania, a tendência do clínico que está avaliando então a gente está se tratando de um transtorno depressivo. Só que se a pessoa ela nunca teve um episódio maníaco, então não tem como o profissional de saúde saber que, na verdade, ela tem transtorno bipolar. Quando isso vai acontecer? Quando ela apresentar o primeiro episódio maníaco. Então, assim, essa confusão é feita porque as pessoas, elas geralmente chegam no consultório nos estados depressivos dela, na síndrome depressiva. E, se não for feita uma avaliação clínica do histórico de vida dessa pessoa, bem minuciosa, com outras pessoas, né, terceiros e tudo mais, sobre a possibilidade de ter um episódio, de ela ter tido anteriormente um episódio maníaco, então o diagnóstico de depressão ele geralmente é o primeiro a ser feito. Só que depois de um tempo é que o episódio maníaco aparece e o diagnóstico, na verdade, ele muda, ele é trocado para transtorno bipolar. Ficou fácil a compreensão? Deu para entender? Ficou sim. Então agora faz todo sentido, né? No caso, podemos supor que essa paciente que a gente viu, ela chegou no episódio hipomaníaco. E o pessoal que estava lá no atendimento achou que era depressão. Só que aí, com o tempo, ela começou a apresentar os outros episódios que classifica a bipolaridade, como você mesmo já falou, mania. Então, aí a gente consegue diferenciar a partir do momento que ela
apresenta as outras faces da bipolaridade. Isso, justamente. A partir do momento que a pessoa ela apresenta um episódio maníaco, ela já muda para transtorno afetivo bipolar. É importante fazer um apontamento sobre a diferença entre o transtorno afetivo bipolar tipo 1 e o tipo 2. O transtorno afetivo bipolar tipo 1 é o que a gente falou no instante, que eu falei no instante, sobre um episódio maníaco. A pessoa que apresenta um episódio maníaco, ela tem transtorno afetivo bipolar tipo 1. O tipo 2 é quando a pessoa apresenta o que a gente chama de hipomania. A hipomania, ela tem as características de um episódio maníaco, só que eles são mais leves. Em que sentido? Se no episódio de mania, a pessoa ela tem delírio de grandeza, ela usa roupas muito extravagantes, ela não consegue dormir quase nada durante vários dias, por 7 dias, esses sintomas têm que ser apresentados por 7 dias, né? Digamos que uma pessoa ela pode se apresentar, comprar coisas muito caras, fazer dívidas enormes no nome dela, sendo que ela não tem condições de fazer isso, né? Quando eu falo delírio de grandeza, ela pode fazer uma associação de que, sei lá, uma celebridade muito importante do país estava atrás dela, sabe? Estava com interesse romântico nela. Isso é um delírio, assim, de grandeza, coisas relacionadas a isso. Então, isso é um episódio maníaco, algo assim que você vê que é um fora da realidade, sabe? Um episódio hipomaníaco, a pessoa ela consegue fazer as coisas diárias dela, só que apresenta uma alteração de humor, uma agitação um pouco mais, assim, anormal, mas não chega a ser tão grave como uma mania. Então, é isso que difere um transtorno bipolar tipo 1 de tipo 2. Retomando, no tipo 1 a pessoa ela apresenta, na verdade, episódios maníacos, no tipo 2 a pessoa vai apresentar episódios hipomaníacos. Mas, a partir do momento que se identifica pela avaliação clínica que a pessoa, que aparentemente era hipomaníaco, ela apresenta episódio maníaco, o diagnóstico também muda para transtorno bipolar tipo 1. Dá pra compreender? Entendi. Agora fez todo sentido. Então a gente já entendeu como é definido, como é classificado, os sinais e sintomas de ambos transtornos. Então o que a gente queria saber agora, tem causas conhecidas? A gente tem como saber quais as causas? Essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente fala em transtornos mentais, né, em transtornos psicológicos, a gente não fala em causas para esses transtornos, né? Por isso que justamente eles são colocados como transtornos e não como doenças em específico, né? Isso faz a gente pegar a terminologia mais técnica. Em que sentido? Tanto a depressão como a bipolaridade, elas têm um componente genético que é presente, mas não somente isso, como também é possível ter causas ambientais, que aí vai diferenciando, por exemplo, uso de substâncias, histórico, quando a gente fala de causas genéticas, né, histórico na família, né, parentes de primeiro grau, por exemplo, que apresentam esses dois transtornos, né, são causas, por exemplo, indicações de causas genéticas para eles, mas se tratando de transtornos mentais, a gente fala de causas multifatoriais, sejam eles ambientais, sociais. Então, não tem como a gente falar de causas específicas para depressão ou bipolaridade. Na verdade, o que é feito é uma avaliação clínica, né? Dentro do contexto, o profissional de saúde ele faz essa avaliação para ver, por exemplo, pela história de vida dessa pessoa, o que aconteceu com ela que provavelmente poderia estar associado ao desenvolvimento destes transtornos, né? A apresentação destes transtornos, mas não se chega a uma causa específica. Entendi, Iago. E eu que tenho uma dúvida também sobre como esses pacientes chegam. Como é que eles chegam para esses profissionais de saúde? É muito interessante você fazer esse questionamento, porque uma coisa a ser observada é que pacientes no episódio depressivo, né, vamos utilizar né, pessoas com transtorno depressivo ou pessoas bipolares no episódio depressivo delas, elas conseguem identificar que elas não estão se sentindo bem, tem alguma coisa errada com elas. Né? A gente fala que a depressão em si ela é uma doença que ela é egodistônica. Em que sentido? A pessoa ela sabe que tem algo que está diferente do funcionamento normal dela, que ela não está bem.
Então, ela pode ir por livre vontade, procurar um atendimento, procurar saber o que está acontecendo, em psiquiatra e ou psicólogo. Então, no episódio depressivo ou no transtorno depressivo, elas sozinhas, elas às vezes podem chegar. Claro que pessoas com um episódio depressivo mais grave, num estado mais, assim, mais delicado, elas saibam que estão em um momento muito difícil, que não conseguem dar conta sozinhas, mas pela própria característica do transtorno, né, essa dificuldade em se locomover, essa desesperança, digamos assim, elas não procurem não porque achar que não precisam, mas por ser muito difícil elas irem nesse serviço. Difícil no sentido de ser cansativo, de ser custoso, de ser uma coisa assim, sabe? A pessoa ela não gosta de se movimentar quando está com depressão. Então, a procura no estado mais grave ela é mais dificultosa, mas elas reconhecem sim que elas precisam de ajuda. Quando a gente fala de bipolaridade em uma pessoa que ela está num episódio maníaco dela, já é outra situação. Em que sentido? Ela pode chegar no consultório, mas ela não chega no consultório porque ela está vendo que ela está diferente. Na verdade, o episódio maníaco é algo que a gente chama de egocintônico. Ou seja, a pessoa ela não reconhece que ela está fora do funcionamento normal dela, que ela tem alguma questão. Então, geralmente quem pode encaminhar, quem pode perceber isso vão ser familiares, amigos, parentes ou terceiros, né, que observa essa pessoa dela e vê, nossa, isso aqui tá diferente, ela não tá se comportando de uma maneira, entre aspas, assim, normal, né? Então, elas vão pro consultório não porque elas estão com dificuldade, mas para se queixar das outras pessoas que encaminharam ela para lá. Mas aí o profissional que recebe eles, que faz essa avaliação e percebe que uma pessoa em episódio maníaco, uma pessoa bipolar em episódio maníaco, você percebe na hora. É muito peculiar, é muito agitada, é uma coisa muito peculiar. Você vai perceber na hora que alguma coisa não está certa, então a pessoa ela recebe um consultório, escuta, mas primeiramente tem que ser feito a intervenção medicamentosa com o psiquiatra, claro, para ter uma estabilização do quadro. A partir disso é que entra realmente as intervenções, a pessoa conversa sobre o que ela está sentindo de maneira mais adequada. Ah, entendi. Agora fez todo sentido. A gente agora já sabe quais sinais, quais sintomas, como definir, como classificar as causas. E para finalizar esse podcast, queremos saber como tratar esses pacientes. Então, o tratamento apesar de serem 2 transtornos de humor, o tratamento para tanto transtornos depressivos como o transtorno bipolar, os transtornos bipolares, ele é bem diferente. Para a depressão, claro que eu estou falando aqui pelo viés psicoterápico, né? As intervenções medicamentosas, o profissional psicólogo que recebe um paciente com depressão, vamos começar falando sobre eles, ele precisa primeiro fazer a avaliação clínica. Ou seja, o diagnóstico desses transtornos ele é estritamente clínico, não existe nenhum exame, não existe nenhuma outro tipo de avaliação, algum teste para ser feito para ter esse diagnóstico. Na verdade, ele basicamente clínico. Então, a partir da avaliação desses sinais e sintomas, é feito o diagnóstico, tudo bem, é feito, na verdade, o levantamento da gravidade desse diagnóstico. Então, se a pessoa ela apresenta sintomas ou sinais que vão do leve ao moderado, por exemplo, hoje a literatura científica, ela coloca que só a psicoterapia, ela se equipara, já é mais que suficiente. Na verdade, alguns tipos de psicoterapias, como a terapia cognitivo-comportamental, né, ela se mostra superior do que a intervenção medicamentosa para quadros leves a moderados de depressão. Para quadros mais graves, a intervenção medicamentosa, na verdade, ela tem que ser usada com o auxílio da psicoterapia. Então, são as 2 intervenções ao mesmo tempo. Geralmente, como é feito o tratamento para a depressão? Quando a gente pega assim, a literatura científica, ele vai indicar que uma das principais linhas de tratamento vão ser ou a teoria cognitivo-comportamental, né, a TCC, alinhada também com o que se chama que é a ativação comportamental. Então, são as principais linhas de psicoterapia que, por exemplo, que são indicadas para o tratamento da depressão. Tá. Para a bipolaridade, na verdade, o transtorno bipolar ele é um quadro mais grave. Na
verdade, se a gente pegar os manuais de classificação, dentro dos transtornos de personalidade, fora os transtornos de personalidade, talvez o transtorno afetivo bipolar seja um dos quadros mais graves que a gente encontra. Então, a intervenção medicamentosa, na verdade, ela é essencial nesses indivíduos. Não tem como você tratar pessoas bipolares com transtorno bipolar sem medicação. Então, além da medicação, algumas outras intervenções são muito essenciais para a bipolaridade. Inclusive, algumas pessoas classificam e falam que a bipolaridade, na verdade, pode ser um transtorno do ciclo circadiano. Em que sentido? Regular sono e rotina dessas pessoas é o essencial. Elas precisam ter rotina bem adequada, um sono muito bom, porque essas alterações de rotina e sono são que podem possibilitar uma alteração de humor. Então, se a alteração de humor é frequente, é constante, para ela entrar em um episódio depressivo, um episódio maníaco, é mais fácil, né? Facilita a piora do quadro. Então, além de tratamento de medicamentoso, que é essencial para a transtorno bipolar, né? Alinhado, claro, com o psiquiatra, regular rotina, regular sono, é uma intervenção básica para essas pessoas. Fora isso, né, a terapia cognitivo comportamental, pelas evidências, né, que colocam, é a primeira linha de tratamento, né, o padrão ouro para o tratamento de bipolaridade. Iago, agradecemos muito sua participação, tirou todas as nossas dúvidas e foi incrível, agradecemos muito. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de participar e falar um pouco sobre essa área da psicologia, que esse conhecimento deve ser disseminado, né, de essas diferenças, né, que deve ser disseminado principalmente para estudantes de formação e tudo, para que esses erros de diagnóstico, que infelizmente são comuns, eles sejam menos comuns daqui futuramente. Com isso, finalizamos nosso podcast e com nosso ilustre convidado, psicólogo Iago Almeida. Agradecemos nossos ouvintes e até a próxima!